tarde. Boa tarde. Meu nome é Gustavo, tenho 21 anos, estou no 3º ano de Economia. A minha pergunta é a seguinte. O senhor disse que não recomenda ser ministro da Fazenda, né? Não. No entanto... Como profissão, não. Como profissão. No entanto, eu creio que seja o sonho de muitos economistas, né? Inclusive o meu, não ser ministro da Fazenda, mas participar de alguma forma em alguma equipe do governo, alguma área econômica, né? Poder contribuir com o setor governamental. Gostaria de saber quais são os determinantes, foram os determinantes na escolha da sua equipe econômica. O senhor trabalhou com muita gente jovem, né, como o senhor mesmo disse, e gente de muita competência. Queria saber o que o senhor olhou nos seus economistas. Olha, basicamente aquilo que você acabou de dizer. A competitividade, a competência e a criatividade. Porque são coisas diferentes, tem ligação, mas são diferentes. Uma coisa é a competência, e você precisa ter gente competente, mas precisa ter gente criativa também. Como é que você tem criatividade? Quando você junta coisas que não estavam juntas. Criar é associar. Quando você consegue juntar uma coisa com a outra, cria um novo, né? Bom, na situação do Brasil, não só do Brasil, mas enfim, como a vida econômica é uma vida feita de inesperados também, você tem que ter gente que saiba como lidar com o fenômeno novo. E você não consegue lidar com o fenômeno novo se você não tiver competência também. Nem todo mundo que é competente tem criatividade. Agora, é raro você ter alguém com criatividade que não tem uma base de competência, senão é loucura. Você inventa coisas que não engancham, não dão certo. Eu basicamente fui escolhendo pessoas que tinham reputação pelo seu conhecimento. Eu conhecia, eu disse que eu sou sociólogo e sou, mas eu trabalhei na CEPAL, na Comissão Econômica da América Latina. Eu trabalhei com o Raul Prebisch, que era um grande economista. O Celso Furtado andava por lá nessa época. Enfim, eu tinha uma certa familiaridade e mesmo eu fiz o curso de economia. E fui professor da Faculdade de Economia, mas de História Econômica. Mas então eu conheci os economistas jovens, vários deles, e fui agrupando. Se vocês forem embaixo, no 5º andar, tem o depoimento deles, como é que foi feita a equipe, você vai ver como é que essas pessoas foram sendo agregadas. E você não consegue fazer nada com pouca gente, tem que ter massa humana. Né? E quem lidera, basicamente tem que não ter medo da competência do outro, para poder chamar gente boa. Ter capacidade de ouvir, para saber e discernir. E, num dado momento, decidir. Porque quando as pessoas são muito inteligentes, elas também são muito inquietas e mudam de ideia. Por exemplo, uma reunião que esteja da minha equipe, Pércio Arida, André Lara Rezende, Edmar Baixa e Gustavo Franco, é uma dificuldade. Porque cada um tem uma ideia mais brilhante que o outro, e tem ideias, né, mudam de ideia. Né? Então é preciso, num dado momento, dizer, não é isso. Para isso me ajudou muito o Clóvis Carvalho, que era o secretário-geral do Ministério, que não era engenheiro, mas ele é disciplinador. Eu não sou tão disciplinador assim, mas você tem uma certa hora, você tem que tomar a decisão. E toda pessoa que está metida mais na parte de formulação tem medo da prática. Então, e a decisão implica, agora vai ser assim, eu vou mandar tal lei para o Congresso. E não é a outra, é esta aqui que vai para o Congresso. E vai chover bala aí, porque você faz o que você fizer, alguém vai reclamar. Então você tem que ter pelo duro para aguentar aquele negócio. Mas isso não é o economista, é o político. É o que o ministro da Fazenda não precisa ser um economista. Melhor que seja, mas se não for, tem que ser político. Mesmo sendo economista, tem que ser político, não no sentido de político de partido, mas tem que ter a capacidade de liderar e de entender os processos. Mas o mecanismo principal foi escolher gente competente, né, e colocar lá. E tem muita gente competente no Brasil. Falta, sempre falta. Mas tem muita gente. E a economia no Brasil mudou muito, melhorou muito. Os economistas melhoraram muito. Eu fui professor da Faculdade de Economia, como eu disse aqui. Eu fui professor lá, eu creio que em 1953, 54. Eu era muito moço, eu tinha 21, 22 anos. E eu era de formação sociólogo, mas no meu tempo tinha também economia na formação. Eu era aluno de um professor francês chamado Paul Hugon, que tem até um manual de doutrinas econômicas. Bem, e aí quando eu cheguei lá na Faculdade de Economia, eu ia dar aula de História Econômica, e eu não sabia quase nada, mas enfim. Eu fui assistente de uma historiadora que sabia muito, chamada Alice Canabrava. E para poder dar aula, eu fui assistir os cursos de economia.
Eu fiz o curso de teoria econômica, não sei o que lá, análise econômica, era o Dorival Teixeira Vieira e tal. Eu fiquei assustado, porque o nível da faculdade de economia não era bom. Não era bom. Delfim era professor lá de estatística na época. E foi o Delfim quem criou, quem melhorou essa escola depois. Quando ele teve influência maior lá, você pode concordar ou não concordar com ele, mas ele melhorou. Mandou gente para o exterior, não sei o quê. O Afonso, o Pastore, que está escrevendo até hoje, Afonso Celso, era assistente de estatística também. Enfim, de lá para cá, mudou tudo. Quer dizer, as pessoas, o nível melhorou muito da formação média dos economistas. Naquele tempo, na faculdade de economia, e em geral, vou fazer uma maldade, mas eram os parentes dos professores da faculdade de direito que não eram muito capazes. Então eles arranjavam um beco na faculdade de economia. Né? Isso hoje é outra coisa. Né? Depois a economia se matematizou enormemente, o que tem seus inconvenientes, se não tiver capacidade que eu mencionei já aqui, de entender o processo social, mas tem a vantagem de uma disciplina, dá um modo de pensar, dá um certo rigor. Então hoje eu acho que a média melhorou muito e os governos estão melhorando também. O Estado está melhorando, o Estado como instituição pública, e está melhorando porque os profissionais estão entrando no Estado. A burocracia só melhora quando tem escola por trás dela, e quando tem carreira, e tem mérito. No nosso caso, isso ainda é muito imperfeito. Mas você vai ao Banco Central, o Banco Central tem gente competente. Você vai ao Tesouro do Brasil, tem gente competente. Não são os governos que estão melhorando. Eventualmente pode melhorar, pode piorar, mas o Estado. E o Estado depende de ter gente com essa formação. Gente competente e ser absorvida pela máquina pública. Né? E nesse sentido eu acho que, eu brinquei que é bom não ser ministro da Fazenda, que dá dor de cabeça, mas é bom ser economista. Quem mais? É bastante complementar, porque o senhor tocou o nome da professora Canabrava. Isso. Eu aproveitar para perguntar um pouco sua experiência de trabalhar com ela, dado que ela formou bastante pesquisadores de história econômica. Bom, eu era, na verdade, nessa época, eu trabalhava lá na Faculdade de Economia, lá tinha um negócio chamado Instituto de Administração, ainda tem. E o professor era o Mário Wagner Vieira da Cunha, que era uma coisa. E a Alice dispensou o assistente dela, uma assistente, uma mulher, Miriam Lifshitz, e o Mário Wagner me indicou para ir para trabalhar com a Alice. Bom, e eu não tinha formação nem de economia, nem de história. A Alice era historiadora. E ela era muito disciplinadora também. E ela foi aluna do Roder, que era um grande historiador francês. Ela tinha escrito um trabalho importante sobre o açúcar, né, nas Antilhas e no Brasil, não sei o quê. E nessa época ela estava querendo fazer um trabalho sobre o abastecimento da cidade de São Paulo no século XVII e XVIII. Então eu cheguei lá, eu era aluno ainda da faculdade de Ciências Sociais, e ela disse: você vai dar o curso de História Econômica da Europa, História Econômica Geral. Eu levei um susto, História Econômica Geral. Eu tinha lido Max Weber, a História Econômica Geral do Weber, Zombas, eu conhecia esse tipo de literatura. E ela me deu lá uns livros em inglês para discutir o fim da Idade Média, o feudalismo, não sei o quê. Eu lia mal inglês naquela época. Bom, mas não tinha jeito. Com a Alice não tinha discussão. Né? Então, tive que trabalhar para dar o tal curso, e fui dar curso lá nessa escola. E ao mesmo tempo, quando ela estava fazendo essa pesquisa, ela me fez vir trabalhar nos arquivos, que eram... Hoje é Pinacoteca, Estação Pinacoteca, era o DOPS, Departamento de Ordem e Polícia. Antes era o arquivo do Estado lá. Bom, e eu tinha que ler documentos do século XVII e XVIII. Então eu tive que fazer um curso de paleografia para poder entender os documentos. Naquela época era difícil o negócio, eu tinha que dar duro mesmo. Não é? Eu fiz o tal curso de paleografia, mas eu não entendi o que a Alice queria, porque ela dizia assim: tudo que você vê, ponte, rio, verdura, estrada, copia. Né? Porque os historiadores trabalham de uma maneira diferente do nossa. Então, muita documentação e muito menos hipóteses. Eu estava acostumado com a coisa de fazer hipóteses, sociólogo, né, palavras. E a Alice não gostava dessa coisa. É levantar material empírico e tal. Agora, ela era uma mulher, enfim, de muito valor. E muito disciplinadora, muito briguenta também.
os assistentes. Eu fiquei pouco tempo lá que ela me mandou embora. Aí veio o Fernando Novaes, que é um historiador aí. Também foi mandado embora. Depois, enfim, ela fazia. Mas ela nos ensinava, ela obrigava a trabalhar muito. E ela tinha nível. Né? Deixou uma obra importante. Eu sou o professor Ricardo Feijó. Eu queria fazer uma pergunta e aproveitar essa pergunta para dar um outro eixo na exposição. É porque, assim, se associa muito a imagem do governo Fernando Henrique Cardoso com as políticas econômicas, com a estabilização da moeda, o saneamento dos bancos, etc. Mas tem um aspecto que me encanta particularmente, que são as políticas sociais. Quer dizer, dá a impressão que um presidente se destacou pelo lado econômico, o outro pelo lado social. Eu acho muito interessante as políticas sociais. Eu procurei acompanhar, por exemplo, o PRONAF, que foi minha tese de docência, e eu queria que o senhor fizesse um breve comentário em relação a essas políticas. Por exemplo, o PRONAF, que foi criado em 95, passou a funcionar a partir de 96, com a participação da CUT Rural, da CONTAG, o pessoal da FAO que veio, fez um estudo, a agricultura familiar, que é essa agricultura que produz o arroz e o feijão, não tinha acesso ao crédito e hoje passou a ter. Eu queria um pouco esse relato, até para não caracterizar só o lado financeiro, o aspecto do lado econômico e financeiro do governo. De fato é o seguinte, sempre quando você está... Eu me referi a uma experiência de ministro da Fazenda. Quando você é presidente da República, isso é um pedacinho das suas obrigações. Aí quais foram as minhas obsessões como presidente da República? Um tinha que mudar, reformar o Estado, para poder ajustar o Estado a fazer alguma coisa. E nessa reforma diminuir a pressão dos interesses políticos clientelistas. E tentar criar um conjunto de políticas sociais de dois tipos. Uma que fossem universais. Educação para todos, saúde para todos. Outras que fossem específicas, reforma agrária, atendimento dos mais pobres em certas áreas, enfim. E foi o que nós começamos a fazer. Não que não houvesse antes, mas nós começamos a dar um pouco mais de disciplina a tudo isso. O grande passo do Brasil nessas áreas vem da Constituição de 88. A Constituição de 88 é uma Constituição que, além de ser democrática, como ela desenha um futuro social-democrático. Nós discutimos muito na Constituição isso. A Constituição era chamada de uma Constituição que só dava direitos, não dava obrigações e se propunha objetivos sociais para os quais o governo não tinha recursos. Eu me lembro que o Maílson da Nóbrega, que era ministro do Sarney, e fez uma declaração, depois eu jantei com ele na casa do Fernão Bracha, há muitos anos aí, ele já tinha deixado o ministério, também eu, e ele disse, olha aqui, essa Constituição inviabilizou o governo federal, porque dava muitos gastos para o governo federal, por quê? Porque ela diz que a saúde era direito de todos e obrigação do Estado, que a educação, idem, ter o mecanismo de começar a reforma agrária, aumentou a previdência social. Então, de fato, a Constituição, ela desenhava um país mais equilibrado, socialmente, mas não dava ao governo os instrumentos para fazer isso. Por causa da inflação, por um lado, e, por outro lado, porque nós tínhamos que criar novas fontes de recursos. Se vocês forem ver os dados, você vai ver que, a partir do meu governo, nós aumentamos o imposto para burro. Por quê? Porque como parou a inflação era imposto. O governo ficou amarrado. Foi o que o Maílson disse, isso aqui não vai dar certo. Então nós começamos a aumentar imposto. E até fizemos uma coisa que é discutível. Nós aumentamos mais o que são contribuições do que impostos. Contribuição é aquele tributo que você paga e que não entra no cálculo de redistribuição para os estados e municípios. O imposto de renda, o imposto de produtos industriais, tudo isso vai para os estados e municípios. Então o governo federal começou a criar contribuições para ficar com o dinheiro. E criamos até a CPMF, que é uma contribuição que não existia. Foi o Jatene quem forçou isso. Por quê? Porque para poder dar saúde para todos, tinha que ter dinheiro. Bom, hoje eu acho que tem que estar imposto demais, chegou o limite, tem que começar a baixar. Mas era necessário, você não faz mudança social sem imposto. Não faz. Na Europa, os partidos se dividem, pró e contra imposto. Pró é a esquerda, contra é a direita. No Brasil, todos são contra. Então, como é que todos querem, sobretudo de esquerda, querem dar mais benefícios sociais, mas todos são contra o imposto? Não pode. O governo tem que ter eficiência, mas tem que ter imposto. Bom, então nós criamos mecanismos para poder começar a atender aquilo que estava desenhado na Constituição. Na saúde, com a CPMF, o SUS não existia. O SUS é o Serviço Único de Saúde. É o mecanismo para dar acesso a todos ao sistema de saúde. Começou a existir no meu governo, que fomos pouco a pouco organizando o sistema
Depois o negócio dos genéricos, para baixar o preço do remédio. Depois a AIDS. Enfim, a área social sempre foi muito focada. E na educação, a mesma coisa. Eu nomeei ministro da Saúde e da Educação pessoas do meu partido que não eram partidárias, quer dizer, que não eram clientelistas. Foi o Paulo Renato e o Serra, que não é para nomear para fazer diretório, para nomear amigo, para gente que tinha compromisso substantivo com a matéria. Então, no caso da educação, era óbvio que nós tínhamos que dar preferência à educação fundamental, porque nós tínhamos uma massa muito grande de gente que não ia à escola. E o nível de analfabetismo ainda é muito alto. E isso a universidade reclamou, porque isso diminuiu, de alguma maneira. Nós mudamos uma lei chamada, como é que chama? PRODEF, algo assim, me esqueço o nome agora, que foi que permitiu dar acesso a todo mundo à escola primária. Não em São Paulo, que já tinha, mas no Nordeste, porque o governo federal passou a ter mais recursos para a educação e vinculou recursos dos governos estaduais e municipais e distribuiu o dinheiro de acordo com o número de alunos matriculados. E uma parte aumentava o salário de professor das escolas fundamentais. Resultado, quando eu entrei no governo, 25% dos negros não estavam na escola. Quando eu saí, 93% estavam na escola, que era para dar acesso à educação. Depois tinha que introduzir sistemas de avaliação, que hoje é Enem, não sei o quê e tal, porque não tinha sistema de avaliação, né? Nós tentamos introduzir, depois isso não pegou, porque o governo Lula não aceitou, um sistema de mérito, para que o professor tivesse um básico, mas ganhasse mais ou menos de acordo com o resultado dos seus estudantes, uma coisa assim, não me lembro exatamente os detalhes, mas enfim. Educação. Saúde, nós universalizamos a saúde. Hoje você tem gente que recebe remédio em casa, e remédio de graça. Isso vai numa máquina, o Lula aumentou, e vai aumentar mais. Eu costumo dizer, como o Lula gosta de dizer, nunca antes nesse país de agora. Ele pode dizer com propriedade, no dia 31 de dezembro, que nunca antes nesse Brasil viveram tantos brasileiros como hoje. A população cresce, né? Mas de alguma maneira não é só a população que cresce, tudo cresce. E o ruim é quando deixa de crescer. Você pode discutir a velocidade do crescimento, mas que vai crescer, vai, desde que você põe em funcionamento. Então, nós pusemos em marcha os programas sociais fundamentais, educação, saúde, que são os universais, aos quais todos têm acesso. E começamos a criar mecanismos para alguns programas específicos. Um é a reforma agrária. Quando vocês forem ver os dados agora, vocês vão ver que eu pus tanta gente na terra quanto o Lula. Só que fez menos barulho. Mas o número de famílias assentadas é mais ou menos o mesmo, né? Quanto? É por aí. E mais, nós criamos isso que você mencionou, o PRONAF. Por quê? Porque na dívida do Banco do Brasil, que eu mencionei, que quase quebrou, 22 bilhões de dólares eram dívida de fazendeiros que não pagavam. A dívida externa era de 35 bilhões. Você vê que é a quantidade imensa de dívida interna. Eu criei um negócio chamado Cédula do Produtor Rural, que era um mecanismo de financiar a produção pelo mercado. Eles não queriam, porque eles queriam ficar devendo ao Banco do Brasil para não pagar. Mas eu forcei e mudamos, e hoje não. Hoje o financiamento do grande fazendeiro já se faz pelo mercado. Agora do pequeno foi criado no Banco do Brasil, que é o PRONAF, para poder dar assistência. Todos esses, na verdade, a maior parte das siglas que se ouve por aí, Copom, PRONAF, Anatel, Enem, tudo isso foi feito no meu governo, né? Basicamente, o instrumental foi a reforma do Estado. O instrumental com o qual nós operamos hoje foi criado lá. Bom, depois chegou o momento que tinha que ver os programas chamados de transferência direta de renda. São as bolsas. Esses programas foram inventados pelo Banco Mundial. E o primeiro país que adotou foi Honduras, em 1990. Em Honduras não funcionou. Em Honduras é difícil que alguma coisa funcione, porque o país é pobre e tal. Depois foi criado no Brasil, foi criado no Chile, foi criado no México. E hoje tem 14 países que fazem o mesmo programa. Esse programa foi objeto de muita crítica naquela época. O Lula fez um discurso dizendo que era um programa de esmola. Bolsa é esmola. E, de alguma maneira, é. Só que nós fizemos o quê? Quando você está numa situação de dificuldade, não adianta, você tem que dar meio de sobreviver. Só que nós tentamos atar esses meios à educação. Então nós criamos um programa, eu estendi um programa chamado Bolsa Escola. Esse programa foi, em primeiro lugar, feito no Brasil, aqui em Campinas, por um prefeito chamado Grama, e em segundo lugar, em Brasília, pelo Cristóvão Buarque. O Cristóvão botou o nome de Bolsa Escola, ele ficou fascinado que eu não mudei nem o nome.
Mas o dele era uma coisa pequena, nós generalizamos para o Brasil. Fizemos 5.500.000 bolsas. E depois foi criada uma coisa chamada Bolsa Alimentação para Mulher Gestante, que era do Ministério da Saúde. Depois tinha um outro programa que era para erradicar o trabalho infantil, PET, que era feito no Ministério de Previdência. Né? Bom, isso, quando eu saí, já estavam discutindo a fusão de todos esses programas, que é uma questão técnica. Primeiro, como é que faz esse programa? Precisa do prefeito, ou de alguém local, porque você tem que cadastrar quem que é pobre, qual é a linha, tem que fazer o cadastro. A Caixa Econômica fez isso. Faz o cadastro e tal, e coisa, o processo estatístico. Depois tem que fazer com que esses 3 programas conversassem entre si. Bom, eu era muito contrário a juntar todos. Eu tinha medo de 2 coisas. Primeiro, que ao juntar, você cria uma burocracia muito grande. Foi criado um ministério específico para isso. Isso pode dar em aproveitamento político. E segundo, diminui o interesse específico do Ministério da Educação, da Saúde ou da Previdência no objetivo da Bolsa, que não é só dar dinheiro, é ter uma contrapartida. Bom, isso acabou. Embora fala e tal, mas acabou. Foi criado um mecanismo único e hoje está distribuindo dinheiro. Bem, esses programas são muito eficientes para aliviar a pobreza. Eles não acabam com a pobreza. Acabar com a pobreza é dar emprego e ligar as pessoas à educação, à saúde, à previdência, aos programas universais. No Chile, que é o país que melhor aplicou esses programas, é o único país que está fazendo isso com realmente sucesso. Eles acompanham, eles dão a bolsa e acompanham até a pessoa, o chefe, a mulher, o homem da família, ter um emprego e a família estar com criança na escola, saúde pública, etc. Só que lá são 250.000 famílias, aqui são 12 milhões. Então é muito mais difícil, né? Não estou criticando no vazio, porque eu sei que é difícil. Agora, eles são necessários, porque como você tem um nível de pobreza muito grande, isso pelo menos alivia a fome, esse tipo de questões. Não reduz a pobreza efetivamente, né? Mas eles foram criados todos eles lá atrás em função disso. E tem um outro programa que é muito... Tem mais 2 importantes para explicar o negócio da diminuição, aí sim, da pobreza. Um é a continuidade do aumento do salário mínimo real. Se você pegar um gráfico, você vai ver de 93 em diante, nunca mais, por causa da inflação, acabou a inflação, o up and down do salário desaparece. Então, as pessoas o salário mínimo era mais alto no tempo do Getúlio. Bom, no tempo do Getúlio, foi muito tempo, o salário mínimo era dado para uma categoria de trabalhadores do Rio de Janeiro. Quem universalizou para todo o país foi o governo militar. Antes era por categorias de trabalhadores. Então não dá para comparar, né? Hoje não, hoje o salário mínimo é realmente universal. O salário mínimo, em termos reais, ele cresceu, no meu período, 48%. Sem contar o período que eu fui ministro da Fazenda. Que desde que eu fui ministro da Fazenda, nós garantimos que o salário mínimo ia crescer mais do que a inflação. No período do Lula, mais ou menos 60%, depende da inflação desse ano. Soma isso, dá mais de 100%. Em 15, 16 anos, é muito, é bom. Quem é que ganha salário mínimo? Basicamente são os aposentados. Tem 18 milhões de pessoas. Mas ele serve de piso de referência. Então ele força um aumento da massa salarial. Não havendo inflação, tudo bem, a coisa vai. Bom, e as bolsas têm a vantagem sobre o salário mínimo, porque o salário mínimo, como eu disse aqui, geralmente vai para os aposentados, são os velhos. E as famílias têm mais criança do que velho. E a bolsa vai para a criança. Mas complementando o velho e a criança, que recebe, ou seja, o salário mínimo real, ou seja, a bolsa, deu uma massa de recursos à sociedade razoável. E tem um outro programa ainda, tem mais 2 que são importantes nessa coisa toda. Um chama-se LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social. Isso é para as pessoas idosas, de famílias de renda baixa, que têm problema, que não têm como se manter, ou pessoas com problemas físicos especiais, né? Bom, esses recebem também, hoje são mais ou menos 2 milhões de pessoas. Isso também foi feito no meu tempo. A lei era anterior, mas foi implementada no meu tempo. E depois, aí continua. O outro é mais antigo, é a aposentadoria rural, que é uma transferência de renda. Porque as pessoas do campo que não pagam a previdência, quando chegam a uma certa idade, recebem. Então é transferência direta de renda. Então, esse conjunto de políticas está montado, né? Agora, o que tem que fazer é
acelerar o crescimento, se possível, a oferta de emprego, né, e manter essa coisa toda. E no meio de tudo isso, o fundamental é a educação, porque o emprego vai estar muito ligado à educação. E a melhoria de renda depende muito do trabalho qualificado. Então, a receita, quer dizer, o Brasil, e não só o Brasil, eu falei de vários países, nós aprendemos, graças à experiência, graças ao apoio das experiências externas, a lidar com esses fatores sociais mais dramáticos. Então, eu não sou pessimista quanto a que a gente possa melhorar mais e mais e mais, e vai melhorar, porque isso já está embutido como política pública consolidada. Mas, efetivamente, pensar que o meu governo olhou para o econômico e não para o social é uma distorção política que interessa por razões eleitorais, mas não é verdadeiro, né? Os fundamentos das mudanças sociais, alguns foram, outros já vinham de antes, outros foram postos lá, e agora, quando você tem uma conjuntura econômica positiva, o Lula teve, ele acelerou, que eu acho ótimo. O que mais? Tem uma pergunta. Meu nome é Ricardo, tenho 23 anos, estou no 4º ano de Economia. Na verdade, são 2 perguntas. O senhor, antes de virar um homem público e posteriormente ser eleito presidente, o senhor teve uma grande carreira acadêmica. Eu queria saber como essa experiência de homem público acabou por influenciar e talvez alterar a sua concepção de mundo como teórico, como pensador acadêmico. Bom, obviamente você tem que tomar a sua experiência, você tem que enriquecer o seu pensamento através da sua experiência, né? De fato, eu levei uma boa parte da minha vida na questão acadêmica, né? Eu fiz o curso aqui, terminei, eu fiz doutoramento logo. Quando eu tinha menos de 30 anos, já tinha em 1960 eu já era doutor, aí estudei fora, voltei, fiz livre docência aqui, em São Paulo, na USP, aí veio o golpe, e eu fui exilado, fui para o Chile, e lá continuei, eu dava aula no Chile também, na Universidade do Chile, em várias escolas lá, e eu trabalhava na CEPAL, na Comissão Econômica da América Latina. De lá fui para a França, fui professor na França, de Sociologia. Aí voltei para o Brasil, fiz um concurso, ganhei de Ciência Política, aí me aposentaram forçosamente de novo, em 69, e perdi a cátedra, e aí eu fiquei no Brasil fazendo pesquisa. Criei um centro de pesquisa e tal, privado, mais ou menos, com apoios aí, e fiz muita, chamada SEBRAP, fiz muita pesquisa. Nesse tempo eu estou publicando, escrevendo tese, livros e não sei o quê, e tal, portanto, fora da vida política, na vida acadêmica. Com o regime militar, ele de alguma maneira forçou a politização das coisas, né? Você acabou, uma geração grande, um conjunto de pessoas, passou a ter uma espécie de experiência dupla, porque você, ao mesmo tempo que estava na vida acadêmica, tomava posições políticas. E quando foi em 78, eu estava fora da vida política, mas eu era bastante ativo na crítica ao regime militar. Na SBPC, havia um jornal de opinião, movimento, jornalzinho de oposição, mais tarde na Folha também um pouco. Então eu tinha um certo prestígio, mais intelectual do que político, mas tinha algum prestígio. Então era necessário para o MDB, que era o partido de oposição, eles queriam ampliar a aceitação do MDB nos meios acadêmicos, jovens e intelectuais. Então, em função disso, eles me propuseram que eu fosse candidato ao Senado. Bom, eu não podia ser candidato ao Senado porque eu tinha sido aposentado pelo AI-5, e com o que eu perdi o direito de ser candidato. Então, eu aceitei porque não era para ser candidato, era fazer um protesto. Num dado momento, a minha candidatura ia ser cassada e ficava o protesto. O senador ia ser o Montoro, que na verdade era senador já e era candidato outra vez, e havia sublegenda. Quer dizer, você podia ter 2 ou 3, até 3 candidatos para uma vaga, e os votos somavam. Então, para o partido era bom que eu fosse, que o Montoro ia ganhar, mas eu ampliaria a votação do partido. E assim foi. E até que fui impugnado, porque considerado punido pelo AI-5, subversivo, não sei o quê, aí
o juiz de São Paulo não autorizou, cassou. Aí recorremos, o juiz regional de São Paulo cassou também. Aí recorremos a Brasília, ao Supremo Tribunal Federal. E 15 dias antes das eleições, o tribunal tomou uma decisão, até então, inédita, que foi o seguinte: aceitou o argumento do meu advogado, é de que ninguém pode ser punido para sempre pela Constituição, ou pela tradição. Acontece que, como eu não era deputado, eu não fui cassado no sentido de perder o mandato, eu perdi a cátedra. Melhor, eles me aposentaram compulsoriamente na cátedra. E eu tinha, quando em 69, eu tinha 38 anos, e já estava aposentado. Pá, muita gente achou uma vantagem isso. Era professor catedrático, aposentado. Bem, mas não podia ser impedido de ser candidato para sempre. E a lei não disse por quanto tempo. Para os deputados dizia por 10 anos. No meu caso, não havia definição de por quanto tempo eu estaria impedido. O Supremo Tribunal Federal considerou que não podia haver isso. Então aceitou a minha candidatura, 15 dias antes da eleição. Bom, fomos para a eleição e o Montoro ganhou, teve 3,5 milhões de votos, eu tive 1,2 milhão, mas eu tive mais votos que o candidato da Arena, que era o partido oposicionista, que era o Cláudio Lembo. Bom, mas tudo bem. Eu nem sabia naquela época que ao ganhar o segundo lugar, eu ia ser suplente do Montoro. Porque eu achava que eu tinha um suplente e o Montoro tinha outro. O meu suplente, o Lula que indicou, era o Maurício Soares, que foi prefeito de São Bernardo. O Lula me apoiou naquela ocasião. Então, eu fiquei suplente do Montoro. Mas continuei na vida acadêmica. E fui para os Estados Unidos, fui para Berkeley. Passei um ano como professor lá nos Estados Unidos, em Berkeley. Aí o Montoro foi candidato a governador de São Paulo. Aí tem um episódio que eu costumo contar, porque é engraçado. O diretor do Departamento de Sociologia de Berkeley, quando terminou o ano letivo, me convidou para tomar um chá, chama-se Robert Bellah, é um grande especialista em sociologia das religiões. E tem um outro famoso chamado Habermas, que é um alemão, era professor lá, de sociologia. Mas o Habermas ia embora, porque o Habermas tinha lábios liporinos, tinha dificuldade de falar, não gostava de falar em inglês, ele é alemão, e os americanos gostam de gente que fala. A aula tem que ter gente, quantos alunos tem. E eu tinha muito aluno, que eu falava, mal, mas falava. E ele falava coisas boas, mas falava mal. Então, o Habermas ia embora, e esse diretor me convidou para ficar, ele chamou para ter tenure. Tenure equivale a cátedra, você tem permanência, estabilidade lá como professor. Eu disse, olha, eu aceito, mas com uma condição, eu quero uma cadeira no Senado americano, no Capitólio, porque se eu voltar para o Brasil, eu vou ser senador. Aí brincando, e fui, porque eu voltei para o Brasil, Montoro se elegeu senador, e eu virei senador. Daí por diante, mudou o meu mundo. Quer dizer, porque você passa a ver as coisas não de fora, mas de dentro. Como é que se dá o jogo real de poder, para o bem ou para o mal. Né? Depois, com a experiência de ministro, que eu contei alguma coisa aqui, de presidente da República, etc., etc., é óbvio que você enriquece o seu modo de ver as coisas. Né? Normalmente, quando você não tem essa vivência, você vê as coisas mais esquematicamente. Você fala em estruturas, em categoria, mas não mais difícil de ver o movimento real das coisas, os interesses, os valores, as dificuldades. Você pensa sempre que é mais fácil do que é. Quando você está numa posição de mando, você vê que o mando é relativo, porque você tem que ter cumplicidades de outros para você poder fazer alguma coisa. Né? Suponha, por exemplo, que você é da presidência, você queira, como eu mencionei aqui, mudar a política cambial. O presidente não vai para a mesa de câmbio. Ele não vai ser diretor do Banco Central. Ele tem que encontrar alguém e que seja de acordo com a ideia dele naquele momento. Nem sempre encontra. Então você quer mudar, mas não consegue, porque não tem quem pôr lá. Estou falando uma coisa que não tem objeção maior, dificuldade em implementar alguma coisa. Então você começa a ver que a realidade é muito mais resistente às mudanças do que parece. Você descobre que todo mundo fala de reforma e ninguém quer, porque a reforma as pessoas não gostam de novidade. Ao contrário do que se pensa, porque a novidade implica numa instabilidade. Você fica com medo da novidade. Todo mundo diz, não, pode, eu sempre dizia isso para os meus alunos quando eu era professor. O aluno mesmo, ele prefere ouvir aquilo que ele espera ouvir, já sabe. Se vê um professor meio malucão que diz coisas que ele não sabe, que pode ser muito novidade, você fica com medo. Será que é isso? Né? Ninguém gosta. Você, para poder implantar uma novidade, tem que ter persistência nela e ela tem que dar certo. Aí todo mundo aplaude e tal. Mas até você dar certo, até você mostrar e tal, ninguém quer novidade nenhuma. A rotina tem um peso enorme
na gente, na vida, né? Por exemplo, se gravata, eu só uso certas cores, né? Se vem uma mais aberrante, que é isso? De repente eu ponho e posso até gostar, mas no começo eu vou ter uma enorme resistência a botar uma gravata mais aberrante. Em tudo. O ser humano é muito menos propenso ao novo do que parece. A gente fala o tempo todo, o novo, os jovens, vamos botar no jornal. Mas isso é conversa. Na prática mesmo, é muito difícil você inovar. E política, na verdade, ou ela inova ou ela não é nada, ela é administração. Né? A administração você não inova, você repete, você tem a regra, você aplica. Mas na política você tem que criar, tem que ter capacidade de inovar. Por isso que a política é difícil. Ela, em geral, não é política nenhuma, ela vira a administração das coisas, clientela e troca de favores. Mas quando se trata de criar alguma coisa nova, é dificílimo. Então isso tudo você vai aprendendo e vai enriquecendo, espero, a sua própria análise. E depois que deixei de ser presidente, eu voltei à atividade mais ou menos acadêmica, não totalmente, mais ou menos acadêmica. Voltei, dei aula nos Estados Unidos e tal, escrevi livros, né? Mas você mudou, mas quem não muda é porque é burro, né? Se você vê as coisas da vida, a vida muda, as sociedades mudam, você também muda. Se você não muda, meu Deus, o que é isso? Você não tem o mínimo de sensibilidade para o que está ocorrendo, tem que mudar. Agora, o que você não pode é mudar sem explicar por quê. Aí você pode ser oportunismo, simplesmente tem que estar sempre, se você é intelectual, se você é político não explica nada. Se você é intelectual, é muito melhor ser político sem ser intelectual. Você faz as coisas e acabou, os outros que se danem. Se você é intelectual, a sua comunidade cobra de você. E você mesmo cobra lá dentro de você, por que você fez isso? Por que você está dizendo isso? Hoje você disse ontem outra coisa. Então o tempo todo você tem que estar se explicando. Mas se você entender isso como um enriquecimento intelectual, é bom. Last question. Vamos lá. Se é que tem. Se não tiver, vamos tomar café. Eu preciso de uma caneta que eu preciso assinar aqui. Não precisa nada. Já assinei. Já assinei. Bom, muito obrigado então a vocês.